O que o anticristo fará em 2024 é inacreditável, e ninguém está falando sobre isso. Você, aí do outro lado da tela, já parou para se perguntar o que pode acontecer em 2024? Há uma profecia que ecoa através das eras, envolta em mistério e apreensão, que envolve o que muitos chamam de o anticristo. Mas o que ele fará em 2024 é verdadeiramente chocante e merece nossa atenção. Imagine-se vivendo nos próximos anos com o mundo em constante transformação, as sociedades evoluindo e desafios globais se tornando cada vez mais complexos. E é exatamente nesse cenário que se levanta a questão: quem é o anticristo? O que está por trás de suas ações e intenções? Agora, traga isso para o presente. Estamos nos aproximando de 2024, um ano que gera especulações e dúvidas. O que as profecias bíblicas têm a dizer sobre este momento crucial? Como você, que está assistindo, se encaixa nessa narrativa? Como podemos nos preparar para o que está por vir? Neste vídeo, mergulharemos fundo nas profecias, discutiremos os sinais a serem observados e as perguntas que todos nós enfrentamos. Como cristãos, como pessoas que buscam entender o mundo e nosso papel nele, é imperativo que investiguemos essas questões de forma crítica e reflexiva. Convido você a explorar conosco, a questionar e a refletir sobre o que o futuro nos reserva. E não se esqueça de compartilhar suas próprias opiniões e perguntas nos comentários, pois juntos, como uma comunidade, podemos buscar respostas e compreensão. Agora, prepare-se para uma jornada intrigante, pois o que o anticristo fará em 2024 é, sem dúvida, um tópico que nos desafia a todos. A relevância do ano de 2024 é assombrosa. Há uma sensação palpável de urgência permeando o ar. É evidente para todos que seguem a linha do tempo profética de Deus que o relógio está em movimento, e o tempo é de suma importância. O mundo, sem sombra de dúvida, está em uma encruzilhada onde a vontade divina se desenrola. Devido aos claros sinais dos tempos em que estamos imersos, nossa urgência interior deve ecoar a urgência destes tempos. Uma transformação clara está ocorrendo em nosso mundo, uma mensagem que não podemos desconsiderar. Embora possa parecer surpreendente e até perturbador, é nossa responsabilidade abordar esse tópico com corações e mentes abertas, pois, como fiéis, temos o dever e o chamado para discernir os sinais dos tempos e compreender a batalha espiritual que se desenrola em nosso mundo hoje. O objetivo de nosso sermão hoje é duplo: chamar a atenção para a presença muito real do espírito do anticristo entre nós e esclarecer como esse espírito está preparando o cenário para o que poderia ser uma série verdadeiramente impactante de acontecimentos em 2024. Nos encontramos em uma encruzilhada na história, onde as marés da escuridão e da decepção estão subindo, e o relógio está caminhando para o que pode ser um momento crítico na história da humanidade. Para estabelecer uma base bíblica para nossa mensagem, voltemos às palavras inspiradas do apóstolo João, encontradas nas primeira e segunda epístolas de João. Em 1 João 4:3, lemos estas palavras: "Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo e que agora já está no mundo." Observe a verdade profunda transmitida neste verso. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, é uma realidade presente já atuando em nosso mundo. Há um movimento na terra do espírito do anticristo. Isso está acontecendo em nossas nações, em nossas instituições, na TV, nos filmes e até em nossos bairros locais. Há um verdadeiro espírito do anticristo. Com frequência, nós, cristãos, estamos preocupados com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo virá como um homem real, mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ser revelado no palco mundial, antes de dar um passo à frente e assumir o centro do palco, seu espírito está atuando no mundo, ativamente. Assim como você é cheio do Espírito Santo, existem pessoas que são genuinamente cheias do espírito do anticristo. Elas são guiadas e orientadas pelo seu espírito.
Não é necessário ser um teólogo para ver o espírito do anticristo tomando o controle do mundo secular. Em 1 João 2,18, o apóstolo João nos adverte com grande solenidade. Amados irmãos, estamos vivendo na última hora. Vocês ouviram falar do anticristo que está chegando, e de fato, muitos anticristos já apareceram. Desta forma, sabemos que estamos na última hora. Essas palavras de João ecoam com uma urgência que é imperativo reconhecer. Estamos, de fato, nas últimas horas, uma época crítica. Ele nos revela que, mesmo em seus dias, inúmeras figuras anticrísticas surgiram, indivíduos que se opunham a Cristo e buscavam desviar outros do caminho da verdade. Agora, você pode se perguntar por que é fundamental focar no espírito do anticristo em vez de se fixar em uma única personalidade. A razão é clara. Ao compreender o espírito que se opõe a Cristo, podemos melhor discernir suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos perceber os sinais dos tempos, sem especular sobre a identidade de uma figura específica, mas sim observando o aumento da ilegalidade, da decadência moral e da enganação que caracteriza a nossa era. O que o espírito do anticristo fará em 2024 é, essencialmente, uma continuação do que tem feito desde o início da última hora mencionada pelo apóstolo João. Haverá uma evidente aceleração na rejeição da verdade e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, testemunhamos uma nítida aceleração na recusa da verdade, e essa tendência continuará em 2024. O espírito do anticristo, em sua essência, é contrário à verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a luz. E podemos discernir as marés que mudam neste mundo, onde as pessoas já não abraçam a verdade absoluta. Estamos vivendo em um mundo onde o amor pela escuridão cresce. Olhe para as ideias insensatas que são agora aceitas no mundo. Isso não é natural. É quase como se o senso comum já não fosse tão comum. Cada pessoa tem sua própria verdade, e essa tendência persistirá. Estamos vivendo em um mundo que flutua em uma nuvem de negação. Um mundo onde algumas pessoas rejeitaram a realidade e escolheram viver em suas próprias ilusões. Nossos tempos são verdadeiramente desafiadores, à medida que as trevas continuam a obscurecer a luz, e a verdade é muitas vezes substituída por ilusões. É crucial que permaneçamos vigilantes e ancorados na fé, pois estamos de fato nas últimas horas, um período em que a batalha entre a verdade e a mentira se intensifica. 2. A preparação para a adoração de um homem. O condicionamento das pessoas para seguir e adorar um líder carismático ou figura continuará a se intensificar nos próximos anos, incluindo em 2024, quando o anticristo aparecer. Não levará décadas para que ele seja reverenciado e adorado. Atualmente, os corações dos homens e mulheres ao redor do mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do anticristo a colocar sua confiança e lealdade em um homem humano em vez de em Deus. As pessoas têm a percepção equivocada de que, quando o anticristo chegar, ele terá que remodelar o mundo e mudar drasticamente a forma como o mundo opera, mas isso não é o caso. Quando o anticristo surgir e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo já estará preparado para ele. Infelizmente, esse mesmo espírito do anticristo está presente em muitas igrejas e entre muitos frequentadores de igrejas. Olhe para os comportamentos que ocorrem em algumas igrejas. Observe a imoralidade presente em alguns ambientes religiosos. Numerosas igrejas agora parecem energizadas e impulsionadas pelo próprio espírito do anticristo. Pode ser desconfortável para alguns ouvirem, mas se o anticristo aparecesse hoje e começasse a governar, haveria igrejas que o abraçariam. Eles não apenas o aceitariam, mas o endossariam. Eles não apenas o endossariam, mas também aceitariam o seu sinal e o adorariam. Por quê? Porque eles são influenciados pelo seu espírito, que já está ativo no mundo, preparando o caminho para sua emergência. Se o anticristo estivesse aqui hoje, você conhece pessoas que o aceitariam e aceitariam o seu sinal. 3. O espírito do anticristo guiará o mundo para um caminho de maior proximidade com a aceitação do sinal.
O conceito do sinal da besta, como mencionado no livro do Apocalipse, é um lembrete assustador da profundidade da decepção que o espírito do anticristo pode alcançar. Embora não possamos antecipar a forma exata que o sinal assumirá, as tendências sociais sugerem que as pessoas podem gradativamente se acostumar à ideia de receber um sinal ou sistema que lhes concederá acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar os indivíduos mais suscetíveis a comprometer sua fé e lealdade a Cristo em nome da conveniência e dos ganhos terrenos. Apocalipse 13, versos 16 e 17 declara: "E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja colocado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Por gerações, estudiosos, teólogos e servos de Deus têm meditado sobre essa profecia, considerando-a como um cenário distante em um futuro inimaginável. No entanto, com a velocidade do avanço tecnológico e as mudanças na sociedade que estamos presenciando hoje, essa profecia parece menos uma visão distante e mais uma realidade que se aproxima rapidamente. A era digital trouxe capacidades que só podíamos sonhar algumas décadas atrás. O mundo em que vivemos hoje é completamente diferente do mundo em que vivíamos há 40 anos. Neste dia, os meios pelos quais ouvem minha voz eram inexistentes e além da imaginação. Tecnologias biométricas, como o reconhecimento de marcas nas mãos e rostos, tornaram-se comuns. Chips de identificação e tecnologias de comunicação em proximidade estão integrados em nossa rotina diária, desde transações sem contato até entradas sem chave. Além disso, há um movimento global em direção a uma sociedade sem uso de moedas físicas, onde moedas digitais e transações online estão rapidamente se tornando a norma. Estes avanços estabelecem a fundação que, em princípio, poderia sustentar o tipo de sistema previsto nas profecias. Além disso, a crescente interconexão mundial e a convergência dos sistemas financeiros globais significam que a implementação de um sistema universal, como aquele descrito nas profecias, é mais realizável do que nunca. Estamos nos momentos finais, caros irmãos e irmãs. Os eventos sem precedentes destes últimos tempos, especialmente nos últimos 5 anos, demonstram a habilidade do mundo em se unir e adotar soluções unificadas. Essa unidade, que traz promessas em muitos aspectos, também prepara o terreno para que um líder ou sistema global único exerça a influência predita nas profecias. Em essência, embora não possamos afirmar com certeza que estamos à beira de testemunhar o cumprimento das palavras em Apocalipse 13, versos 16 e 17, as peças do quebra-cabeça estão claramente sobre a mesa. O mundo nunca esteve tão bem preparado tecnológica e sociopoliticamente para que esses eventos se concretizem. É um lembrete solene da atemporal relevância das antigas profecias e da necessidade de permanecermos vigilantes nestes tempos de mudanças. O espírito do anticristo em 2024 continua a trabalhar incansavelmente em direção a esse objetivo de fazer com que homens e mulheres aceitem o homem da iniquidade quando ele vier. 4. A expansão do pecado e da ilegalidade. Nas profecias bíblicas, emerge o título proeminente do homem da ilegalidade. Esta designação revela detalhes sobre a natureza de um personagem dos últimos dias que se opõe vigorosamente à ordem divina e à lei de Deus. Tal título pinta o retrato de alguém que encarna o caos, a rebeldia e uma evidente falta de retidão. O homem da ilegalidade é frequentemente considerado sinônimo do anticristo, figura profetizada para surgir nos últimos dias, seduzindo o mundo com seu engano e carisma. O aumento da ilegalidade que testemunhamos no mundo atual é testemunho da influência ubíqua do espírito do anticristo. Conforme as sociedades se afastam dos padrões divinos e dos valores bíblicos, o espírito que impulsiona a humanidade em direção à ilegalidade ganha força. Os tempos em que vivemos ecoam as profecias.
mostrando um crescimento claro na desobediência aos princípios morais absolutos e à verdade espiritual. O caos, a decadência moral e a rebelião intensificada contra a ordem divina são estágios preparatórios para a manifestação final do Anticristo. À medida que nos aproximamos de 2024, a trajetória parece evidente, visto que o espírito do Anticristo se fortalece ainda mais. Podemos prever um aumento na ilegalidade em todo o mundo. Esse espírito, já ativo e influente, continuará a corroer os limites morais, preparando o terreno para a emergência do Anticristo. Ao observar o mundo atual, somos testemunhas do crescente afastamento de valores morais e éticos. As linhas divisórias entre o certo e o errado se apagam à medida que a sociedade se afasta dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Em 2024, essa tendência é provável que se intensifique, desafiando as bases da sociedade civil. O espírito do Anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas justificarem comportamentos que desobedecem diretamente aos mandamentos de Deus. O espírito do Anticristo não está esperando uma data futura para fazer sua presença conhecida. Ele já está ativo e prosperando hoje. Olhe ao redor, os males do passado, a maldade que lemos nas Escrituras, não são apenas histórias antigas, elas estão se manifestando diante de nossos olhos. Você ouviu falar das histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão ímpias que atraíram o juízo divino em forma de fogo. Você ouviu falar dos dias de Noé, um tempo tão corrupto que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer Babilônia, a encarnação do orgulho humano, da arrogância e da desobediência ao Altíssimo? Agora, ouça-me bem. Os pecados, a maldade, as depravações daqueles tempos não desapareceram no ar. Não, eles foram ressuscitados, atualizados e reembalados para o nosso tempo. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de todas as coisas vis que desafiaram Deus no passado. É como se o diabo tivesse pego um pedaço de cada uma dessas eras da história, misturando-as para criar o mundo em que vivemos agora. Não se deixem enganar, não progredimos, regredimos. O pecado pode vestir uma máscara diferente, mas seu rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar novos pecados. Ele simplesmente recicla os antigos para uma nova geração. E deixem-me dizer uma coisa: a conveniência do pecado hoje deveria aterrorizar a todos nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando você tinha que sair pelo mundo para encontrá-lo. Agora, eis que o pecado bate às nossas portas, adentrando nossos lares, espreitando nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Adentramos a era digital, onde a maldade está a apenas um toque de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem sob nossos tetos, podem se deparar com aquilo que faria Sodoma enrubescer. É um mundo onde a tentação não espreita ao virar da esquina, mas se apresenta diretamente em nossos bolsos. Todavia, permitam-me relembrá-los. Isso não ocorre por acaso. Isso é orquestrado. É um esforço conjunto do espírito do Anticristo para nos entorpecer, para nos dessensibilizar, a fim de nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da ilegalidade e o homem do pecado. É o plano do maligno fazer com que o pecado se torne tão comum, tão predominante, a ponto de não o reconhecermos mais pelo que realmente é: uma rebelião contra um Deus santo. Não estamos aguardando a chegada do Anticristo, meus irmãos. O seu espírito já opera aqui, nos bastidores, moldando culturas e sociedades, fazendo com que o que é anormal pareça normal. Este é o plano do adversário para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira de um abismo, com o espírito do Anticristo mais poderoso do que nunca. Como crentes, devemos nos revestir da armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como tochas de luz na escuridão que nos cerca. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes, são inegavelmente cruciais na linha do tempo profética de Deus. Vamos ser vigilantes, não meros espectadores, mas guerreiros ativos por Cristo.
permanecendo inabaláveis contra a maré enganadora e preparando o caminho para o reino de Deus. O momento de nos prepararmos e agirmos é agora, pois a hora está verdadeiramente avançada. Embora possamos sentir curiosidade sobre eventos proféticos, como o que está relacionado ao Anticristo, é essencial lembrar que nossa vida espiritual deve ser centrada em princípios sólidos que transcendem o tempo e as circunstâncias. Focar em nossa relação com Deus, no crescimento espiritual, na bondade e no amor ao próximo são aspectos cruciais da vida espiritual que não devem ser negligenciados. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com datas e previsões, podemos buscar uma jornada espiritual mais profunda e significativa. Em nossa vida espiritual, a fé e a confiança em Deus são fundamentais. Independente do que o futuro possa trazer, podemos confiar que Deus está conosco, cuidando de nós e nos guiando em todos os momentos. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Independentemente das circunstâncias, nossa capacidade de mostrar amor e bondade aos outros é um testemunho poderoso de nossa vida espiritual. A busca por crescimento espiritual contínuo é essencial. Isso envolve o estudo da Palavra de Deus, a oração, a meditação e o desenvolvimento de virtudes como paciência, humildade e compaixão. A esperança em Deus nos ajuda a enfrentar o futuro com coragem e otimismo. Independentemente de como os eventos se desdobrem, nossa esperança em Deus nunca deve desvanecer. Embora não possamos prever o futuro com precisão, podemos permanecer vigilantes em nossa vida espiritual. Esteja atento aos ensinamentos de Cristo, mantenha uma relação próxima com Deus e esteja preparado para enfrentar desafios com fé e coragem. Em vez de ficarmos obcecados com datas específicas ou eventos futuros, concentremo-nos em viver uma vida espiritual que seja fiel aos ensinamentos de Cristo, enraizada na fé, esperança e amor. Isso nos guiará na jornada da vida, independentemente do que o futuro possa trazer. Deus abençoe grandemente a todos que assistiram até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos conteúdos diários. Deus abençoe todos nós. Amém.